falando em Atlético, a gente vai voltar a conversar com o Alexandre Serechal, que fala pra gente sobre a situação dos jogadores que estão sofrendo com lesões no Furacão. Diga lá, Alê. Fala, galera, tô de volta aqui no Bate Pronto para trazer mais sobre o Atlético, a derrota de ontem contra o Galo lá no Mineirão por 2-1, a primeira derrota do rubro-negro na Copa Libertadores da América. Uma questão que vem preocupando bastante o Atlético nos últimos dias, nas últimas semanas, são os jogadores lesionados. Olha essa lista. O Furacão perdeu o Léo Cittadini por lesão, ele que deve voltar aí já na próxima semana às atividades normais com o elenco rubro-negro. Perdeu o Fernandinho na partida contra o Red Bull Bragantino no último final de semana. Antes já havia tido um problema também com o Rômulo, que ainda não está pronto para voltar às atividades, e ontem teve 3 substituições por conta, mais uma vez, de lesões. O Eric, que sofreu um choque na região do abdômen, teve que sair ainda no primeiro tempo para a entrada do Alex Santana que acabou marcando o gol do Atlético na noite de ontem. Teve a substituição do Vitor Roque no intervalo. O Paulo Turra falou sobre um choque de cabeça. Depois, na zona mista, o Felipão conversou com a gente e falou que o Vitor Roque vem de uma gripe e tem mais jogadores do Atlético também gripados, que o Atlético precisa resolver essa situação. E também perdeu o Pedro Henrique, mas esse por uma questão de desgaste muscular. Pedro Henrique teve câimbras e foi substituído já no final do jogo pelo zagueiro Matheus Felipe. Vamos ouvir o técnico Paulo Turra falando sobre esses problemas do time ontem e também porque teve que fazer essas substituições, as escolhas que tomou na partida contra o Galo. O Vitor Roque, como eu falei, ele tomou uma pancada na cabeça no primeiro tempo e no intervalo foi me comunicado que ele estava com muita tontura e com dor de cabeça. O Eric tomou uma pancada no abdômen, também não conseguiu permanecer ainda no primeiro tempo. O Pedro Henrique realmente sentiu câimbras. E Alexandre, lógico que daí tu faz 3 substituições por problemas físicos, né? Lógico que tu fica aquém do que tu imaginaria. Se fosse fazer, não iria fazer a primeira substituição no primeiro tempo, né? Aí queimamos uma janela, inclusive, mas isso faz parte. Uma hora vai acontecer isso aí. Mas o mais importante disso tudo é que entraram os jogadores e não foi especificamente por culpa deles que a gente tomou os gols, bem pelo contrário, os jogadores entraram bem. Isso, como eu falei, é um jogo de time grande, é um jogo de 2 candidatos, 2 times fortes da Libertadores, e eu volto a frisar, nós temos 3 pontos contra o Atlético. Poderia ser um empate lá, um empate aqui, fizemos 3 pontos, uma vitória lá, uma vitória aqui, e continuamos como líderes da nossa chave. Quem também falou sobre o assunto foi o zagueiro Thiago Heleno. O capitão parou para conversar com a gente na zona mista do Mineirão após a derrota por 2-1 diante do Galo e disse que esses problemas preocupam, né? O elenco do Atlético tem tido vários problemas, disse que o calendário também, a maratona de jogos, atrapalha nesse quesito. O Atlético tem viajado muito, não tem tido descanso durante a semana, jogando quarta e domingo, né? Sempre jogos ao meio e ao final de semana. E também falou uma questão que eu achei curiosa. O Thiago Heleno disse que o Atlético se adapta demais aos adversários e que deveria talvez ter uma proposta de jogo diferente, que os adversários deveriam se preocupar um pouco mais com a forma que o Atlético joga e não o contrário. Vamos ouvir então o capitão do Furacão. Cara, o clube dá todo o suporte, né? O jogador, ele tá em campo todos os jogos, mas não é máquina, né, cara? Por mais que a gente ficou fora do jogo Bragantino, a gente vinha numa carga muito grande, né? E tipo assim, a gente jogou na quarta, um jogo no sábado e já jogamos hoje na terça. Se você pegar, a gente ficou de fora, mas o tempo é curto, né? Pra sequência que você vem. A gente fica triste pro jogador que a gente perde, né? A tempo fora de campo, né? Torcer para que não seja nada nenhum deles, né? Só um cansaço, alguma coisa ali mais simples de ser tratado. Eu falei, o desgaste é muito, cansaço, muitos jogos seguidos. A gente vem de alguns anos, já todos os anos jogando todos os campeonatos, isso conta muito, né? A gente é um time que a gente adapta muito à formação do outra equipe, né? A gente às vezes poderia ter um pouco mais de solidez no jogar, de marcar, né? Fazer com que as outras equipes preocupem mais com a gente do que a gente preocupar mais com a outra equipe. Mas como eu falei, torcer para que não seja nada com nossos amigos, né? Volte para casa agora, descansa, fica perto familiares. Porque no final de semana, igual falou, já tem o Grêmio, já tem o Soares, já tem um monte de cara aí de qualidade para a gente poder marcar novamente, isso faz parte. Encerro minha participação por aqui deixando uma pergunta para os membros da mesa, principalmente aí nossos comentaristas Janaína Castilho e Felipe Dalck.
Vocês acharam que foi uma crítica, talvez, do Thiago Heleno, a forma como o Paulo Turra trabalha os jogadores? Porque o Turra já deixou claro em entrevistas e a gente também vê isso na forma como o Atlético entra para cada partida. O Turra analisa o adversário e monta o Furacão como ele acha que, com jogadores que ele acha que tem as principais características para enfrentar aquele adversário específico. Vocês acham que o Thiago Heleno fez uma crítica, talvez, ao técnico do Atlético, ou que foi apenas um conselho, enfim, expôs a opinião de uma forma que o Atlético pudesse, talvez, ter outro comportamento nas partidas que joga? Qual a opinião de vocês sobre o assunto? Valeu, gente. Um abraço. Eu acho que não foi uma crítica direta, né? Mas eu acho que é uma autocrítica coletiva do grupo, né? Porque foi meio que automático ali, depois que o Atlético faz o gol, obviamente que o Galo vai pra cima e o Atlético recua e não consegue impor o seu jogo dentro do contexto da partida, né? É claro que quando a gente vê jogos em que o Atlético empata ou, né, perde, principalmente fora de casa, assim, né? Em casa tem mantido aí a sua invencibilidade. Ele tem uma postura muito semelhante, mas acho que é diferente, por exemplo, do Atlético que enfrentou o Fluminense, né, Dal? Que eu acho que o Atlético que enfrentou o Fluminense, ele já foi recuado e parece que tinha medo de jogar desde o início da partida. E o Atlético de ontem não, né? Foi um Atlético que conseguiu explorar, inclusive, a primeira oportunidade que teve e fazer o gol. O torcedor vem criticando bastante nesse sentido do Atlético, muitas vezes, jogar atrás da linha da bola diante de adversários mais complicados, né? Mas eu acho que passa também por algumas questões individuais de qualidade, né? Ontem o Matheus Felipe entrou, não agradou, o pessoal ficou questionando por que não usa o Kaique Rocha. Eles contrataram um zagueiro gigante que não é utilizado. O próprio Zé Ivaldo, cara. O Zé Ivaldo tava no banco. Por que não entra? Exatamente. Então, tem um imbróglio. Entendo. Então afasta o cara. Porque daí não leva, viaja, então. Não né? leva. Não leva. Pra mim não porque faz eu acho que não dá sentido. pra você colocar dentro da questão de cansaço, até porque ele poupou um monte de gente no sábado, né? Eu acho que o grande erro, na verdade, é uma coisa que faz uma diferença gigantesca pro Atlético. Não que o Hugo Moura tenha comprometido algo, mas a diferença da qualidade técnica do Fernandinho para qualquer outro é gigantesca. Então, pra mim, faz uma diferença grande. Eu não acho que foi uma crítica ao Paulo Turra especificamente. Acho que foi meio que um alerta. Sabe, um alerta. O Atlético tá precisando sim evoluir. O Atlético ontem no primeiro tempo, apesar da posse de bola e apesar de ser salvo pelo Bento, o Atlético teve uma postura de que entendeu o jogo, né? E realmente entendeu. Tanto que foi firme, foi forte, conseguiu abrir o placar, né? Só que daí faltou talvez qualidade, competência pra permanecer com esse placar. Sim, pra controlar, né? E daí é o que eu disse, eu vou eximir o Atlético de culpa, porque daí foi muito imposição no adversário. E isso é uma coisa que o torcedor muitas vezes precisa entender, que não é só o seu time. Tem um outro time buscando um objetivo tão importante quanto, que tá jogando contra. Que teve que contar com o jogador que tá numa fase excepcional, né? Pois é, porque o Paulinho tá precisando de acordo com o SofaScore, 57 minutos na Libertadores para participar de um gol. 7 jogos, 7 gols e 3 assistências do Paulinho até aqui na Copa Libertadores da América, né? Lembrando que o Galo, por isso que o Paulinho tem 7 gols. Pra mim não faz sentido ele ser o artilheiro da competição, porque pré-Libertadores pra mim não deveria contar. É a mesma coisa que contar a artilharia da eliminatórias da Copa do Mundo, né? Porque já é a Copa do Mundo nesse caso, né? Enfim, mas é um jogador que tem sido extremamente decisivo, né? Ele é um jogador que aparece com muita facilidade. Ele tem um facão muito bom. Ele consegue aparecer em ocasiões claras de gol, né? Ele não faz todos os gols, é óbvio. Ele parou no Bento 3 oportunidades no primeiro tempo. Foram 4, na verdade, mas a quarta ele acabou só dando uma desviada na bola depois do cruzamento do Pavon, que o Bento conseguiu ficar com a bola. Só que ele apareceu cara a cara com o Bento em algumas oportunidades, né? Assim como aconteceu na Arena, né, Jana? Na Arena ele também conseguiu aparecer cara a cara em lances do Hulk, e o Bento também pegou. Sim, o Bento também foi decisivo. Ele fez o gol depois que estava 2-0 pro Atlético já.
né? Mas o Atlético teve uma dificuldade grande ontem. E eu acho que foi mais por imposição do Galo do que qualquer coisa. E ele teve que tirar o Vitor Roque também, né? Pois Por causa foi um lance estranho. Ter se machucado, segundo ele, Disse né? que ele sentiu a cabeça, né? Foi um lance com o Everson. É. O Everson sai pra pegar a bola e ele acaba acertando com o cotovelo na cabeça do Vitor Roque. Não foi falta, não foi nada, tá? Foi um lance normal de jogo. O goleiro sai com aquela proteção pra segurar a bola mesmo e a bola acaba batendo com o cotovelo na cabeça do Vitor Roque. Deve ter inchado. Pois é, porque exatamente. é um choque em velocidade, né? O Vitor Roque de um lado, o Everson de outro, então é complicado. E fez falta, com toda certeza. Porque o Vitor Roque é explosivo, o Vitor Roque consegue carregar a marcação, o Vitor Roque, ele talvez exige mais da marcação, porque os dois zagueiros geralmente ficam aflitos com ele. E ontem o Kudê tomou uma iniciativa interessante, que foi colocar o Nathan Silva, porque o Vitor Roque deitou no Maurício Lemos no jogo da ida. No jogo no primeiro jogo, né? Ganhou de tudo que era jeito do Maurício Lemos, na impulsão, na força, na velocidade, né? E o Nathan Silva é muito mais físico. O Nathan Silva não é tão alto, mas ele é muito forte. E ele conseguiu bater de frente com o Vitor Roque pela força física no primeiro tempo. E daí, com a saída do Vitor Roque, pega o Pablo, que é um jogador que fica mais parado, é um jogador de parede, é um jogador que faz pivô. Aí acabou engolindo praticamente o ataque do Atlético. Inclusive o Pablo, na entrevista, o Canóbio mal. Não pegou na bola ontem. Ele teve bastante dificuldade mesmo. No primeiro tempo ali, principalmente, né? E o Pablo, na entrevista ontem, foi questionado com ele sobre essa dupla com o Vitor Roque, né? Sim. E ele, claro, né, não vai jogar contra o treinador. Ele fala que ele ama muito a camisa do Atlético, que ele defende que, inclusive, quando o Bento sair, ele pode jogar no gol. Né? Mas que ele teve que reaprender ali, jogar, né, numa outra posição, como ele já lá atrás já tinha experimentado, porque é uma nova forma de jogar, né? Até então ele era centroavante no Campeonato Paranaense, jogava lá na função do Vitor Roque. Então, claro que, de certa forma, eu acho que perde um pouquinho do desempenho dele também, né? Você não consegue aproveitar 100% dos dois jogadores. Exatamente. E aí que tá pra mim o grande problema. O Vitor Roque, quando tá jogando com o Pablo, o Vitor Roque não se incomoda muito, né? Porque ele é o centroavante ali, ele joga na dele. Ele fica na dele. Só que daí o Pablo perde muito da qualidade específica dele. E daí depois, se o Vitor Roque sair, ele tem que meio que cobrir um buraco. E ele não vai fazer a mesma coisa, porque ele não tem a mesma característica que o Vitor Roque. E daí esse é o grande problema. O John falou que o Atlético provou do seu próprio veneno, levou a virada, né? O Atlético, depois de 8 jogos com virada nessa temporada, 5 seguidas, acabou perdendo de virada ontem. E ele perguntou se a defesa do Atlético falhou nos gols. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, Jana? Mas se você quiser completar, você acha que falhou? Eu acho que ali, né, no primeiro lance, eu acho que sim, né? Eu acho que o Pedro Henrique acabou contribuindo para que o Atlético tomasse o empate. E depois, como o Dalk mesmo citou, né, foi um gol que foi originado de uma falta. Então, muitas vezes ali o Atlético, justamente nessa tentativa de se resguardar, de tentar evitar tomar mais um gol, né, de marcar forte o adversário, acaba ficando suscetível a cometer faltas. E aí foi o que aconteceu ali no lance, né? Que acabou, né? Mas acho que no lance decisivo. da falta, quer dizer, da cobrança da falta não foi falha. Não, acho que não. Acho que ali foi mérito do Galo mesmo, cobrança fechada no primeiro pau, o Paulinho apareceu ali e fez o gol. Acho que nesse caso não foi falha, mas assim como a Jana, eu concordo, viu, John, que o Pedro Henrique deixou a desejar naquele lance do primeiro gol do Galo, gol de empate do Paulinho. E, como eu citei ainda no bloco passado, acho que o Fernando falhou ao acompanhar o lance. O Fernando estava isolado na lateral esquerda, perto do bico da grande área. Ele poderia ter fechado mais e talvez atrapalhado mais o Paulinho. Porque a jogada estava toda acontecendo pelo outro lado. Mas eu acho que pelas circunstâncias de jogo, pela imposição do Galo, pelas 3 substituições por lesão, né? Não vamos dizer lesão, porque pode ser que não seja nada grave aí com o Eric, com o Vitor Roque também, certamente já vai estar à disposição, mas que eu acho que a situação que mais preocupa talvez seja do Fernandinho, né? Porque é um jogador que faz a diferença, né? Muitas vezes ali, se ele tivesse no jogo, ele teria uma visão diferente, né? Pudesse talvez até equilibrar as ações e conseguir um empate. Seria maravilhoso pro Atlético fora de casa. Mas eu acho que pelas circunstâncias do jogo, o 2-1 ficou ok, né? Claro que é um resultado ruim pro torcedor,
que não quer ver esse time perdendo justamente porque gostaria de ver o Atlético mais uma vez numa final de Libertadores, né? Mas eu acho que até pela sequência de jogos, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, o Atlético vai oscilar. Em alguns momentos vai oscilar e esse momento está sendo agora, né? Acabou com um time diferente, misto, acabou perdendo para o Bragantino e agora na Libertadores acabou sendo derrotado também fora de casa, né? Uma viagem cansativa de um lugar para o outro, mas eu acho que este é um momento que talvez não vá prejudicar lá na frente, né? Porque ainda tem muito campeonato brasileiro em que o Atlético pode ainda buscar uma boa posição na classificação. E também na Libertadores ele segue na liderança. Então, assim, ele ainda tá muito bem diante dos adversários que tem ali, né? O Galo vai precisar correr atrás do resultado, vai jogar fora de casa. O Atlético joga na sua casa, na Arena da Baixada. Então já é uma baita vantagem e eu acho que volta mais forte para esses jogos aqui. E agora também tem mais um adversário para pensar, que é o Botafogo na Copa do Brasil, né? Que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, um adversário que vem evoluindo, que vem fazendo grandes jogos. Então, talvez, né, seja esse momento de voltar a se reencontrar e corrigir essas falhas que o próprio Thiago Heleno falou, né, para esses jogos que vai ter adiante. Acho que cada partida que o time perde serve como lição, né? Com certeza isso vai ser trabalhado aí nos próximos dias pelo técnico Paulo Turro. O Atlético, que já pousou, já está em Curitiba de volta. Os jogadores, como o Alexandre até falou ontem depois da transmissão, folgam hoje, né? Depois de uma viagem longa. Hoje não é nem folga, né? Hoje é volta de viagem, volta de viagem, né? Se reencontram aí com seus familiares e amanhã eles voltam a treinar no CT. Daqui a pouquinho o Alexandre volta para falar mais com a gente sobre o Esquivel, né? E sabadão novo reforço do Furacão. Atlético e Grêmio, 4 horas da tarde na Arena da Baixada. Claro, você lá. acompanha isso. Janaína Castilho estará lá comentando a partida direto da Arena da Baixada, junto com Linhares. É Linhares ou Elísio? É o Linhares. É o Linhares. Linhares faz sexta e faz... Tchau. Linhares tá demais, né? E aí o Elísio... O Elísio estará comigo no Curitiba. E Cuiabá, na Arena Pantanal, 18h30, também no sábado. Falando em Linhares, narrando 2 jogos, sexta-feira tem Paraná contra a equipe do Apucarana, jogo 7h30 da noite na Vila Capanema. E a Mariana já comprou algumas meias a mais pra Vila Capanema. O Elísio que é o problema. O Elísio não tá tranquilo. Fala do tricolor, Mari.